Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar divulgando a psicanálise, Espaço Mébius, né? E o tema que você propôs para comentar algumas coisas foi sobre o toque. É uma questão bastante delicada, mas é preciso considerar primeiro duas coisas. Uma, na prática da psicanálise, em intenção. Eu chamo assim aquilo que o analisante começa a falar durante a análise. E a outra coisa corresponde ao efeito que isso traz na cena social, na cultura, na vida de cada um, atrasando os horários, dificultando realmente a vida, porque as pessoas com esse tipo de manifestação obsessiva-compulsiva às vezes levam minutos ou horas sem poderem adiantar a vida porque precisam repetir muitas vezes certos gestos como uma proteção. Eles dizem que é como um sistema rigoroso para que as coisas saiam certo. Também é assim. Mas o que é mais delicado em relação ao toque, ou a esses transtornos obsessivos compulsivos, na psicanálise, é porque habitualmente o analisante, quando relata isso, ele traz um aspecto que eu vou chamar assim lírico dessa questão, romântica dessa questão. É um ritual. Ele precisa, é obrigado, é intimado quase a produzir muitas vezes o mesmo gesto, a mesma coisa, dizer uma mesma coisa. Nós sabemos que quando o jogador de futebol entra em campo tem que se benzer ou pisar com o pé direito, porque senão tudo vai dar errado. Mas na análise, quando ele começa a falar disso, tem sempre no toque um lado trágico, um lado doloroso, porque é uma forma que o sujeito descobre, que o sujeito inventa, para se proteger de algo que o afeta de uma maneira muito intensa e que ele não tem como se defender a não ser fazendo esse tipo de relação entre os pensamentos que vêm a ele e ele não pode controlar e um sistema lógico que ele estabelece de que se eu faço dessa maneira, isso não acontece comigo, não acontece com alguém da minha família, o que seja. O que é importante, pelo menos para divulgar também, é de que nesses rituais há sempre uma tentativa de proteção de alguma coisa que se passa no pensamento do sujeito e que na análise ele começa a falar disso. E como tem relação com o desejo, e é sempre um desejo inconsciente, nós não sabemos o que se deseja, nós sabemos sim que cada um deseja algo. Tem alguma coisa que é causa do desejo, mas nós não sabemos o que é. Agora, cada pessoa, e na análise cada sujeito, ele faz uma ficção do que esse desejo quer para ele. E nunca é uma coisa boa. Porque na cultura, eu vou insistir nessa diferença, nós podemos falar em desejar tirar a mega-sena, desejar uma mulher bonita, desejar um companheiro, tudo bem. Mas na psicanálise, quando nós falamos do desejo, é sempre um desejo inconsciente e que encobre uma coisa dolorosa. Porque a causa do desejo não traz um lado bom para o desejo, traz sempre um lado doloroso. Então, esses rituais, o toque protege. Cada um faz de uma determinada maneira, levantando uma ficção, construindo uma ficção de que daquela forma ele se protege. Agora, o trabalho nosso é descobrir qual é a causa daquilo, não do ritual, mas para o que o ritual está sendo feito. Porque esse é o problema com que a psicanálise trabalha, é que o analisante possa saber fazer para ir se protegendo dessas dores, que a vida está sempre marcada por isso, porque é uma questão da linguagem e disso ninguém escapa. Então, esses processos que cada um desenvolve, esses rituais, é uma tentativa de você evitar
Primeiro que os pensamentos dolorosos, os pensamentos que ele gostaria de tirar da cabeça, não apareçam muito. Então o ritual protege. Mas na análise é necessário se falar disso para que o analisante descubra por que é que precisa se proteger disso. É quase como dizer para você que tem um sofrimento. É doloroso você ter que fazer uma coisa muitas vezes, repetir muitas vezes, perder horários, como você comentava no início. É da mesma maneira que o sintoma, que causa um mal-estar, que causa um sofrimento, mas são modalidades que o sujeito constrói que protegem ele. O sujeito é intimado e é obrigado a fazer isso porque ele crê que se ele não faz dessa forma, alguma coisa muito ruim vai acontecer com ele ou com alguém dele. Pode ser muitas vezes trazido como sendo para alguém dele. Se eu não faço isso, algo desastroso vai acontecer para alguém da minha família. Tudo bem. Mas na análise, o que é mais doloroso é porque o que o analisante fala dos outros, de alguma maneira se retorna para ele. O trabalho nosso como analista é devolver ao analisante tudo aquilo que ele tem vontade de colocar fora. Esse é o trabalho mais difícil, porque você pode achar que alguém pensa mal de você, ou que alguém quer seu mal, ou que alguma coisa Deus vai fazer, tudo bem. Mas na hora que você está na análise e começa a falar disso, isso lhe implica. O mal, muitas vezes, ou quase sempre, é você quem produz. Nós temos uma condição muito delicada. Habitualmente nós falamos do consciente e do inconsciente. E dizemos que o inconsciente é uma coisa que você não sabe muito o que é. É verdade, nós não sabemos o que é o inconsciente. Mas nós inventamos o inconsciente que nos determina. Há uma condição mental, uma condição lógica, uma condição linguageira que nos convida a inventar isso que Freud descobriu como inconsciente, que a psicanálise opera com isso, mas que é uma construção nossa. O inconsciente é uma maneira de você inventar algo que lhe protege de alguma coisa pior que está no seu pensamento. Porque nós dizemos sempre isso na psicanálise, nos momentos que falamos dessas coisas, que as palavras nós controlamos. Eu posso dizer a você que não quero falar agora, chego numa análise e digo, olha, hoje eu estou sem nenhum assunto para falar, não tenho vontade, tudo bem, vamos ver como é que pode. Agora, o que é delicado é porque o pensamento você não controla. A condição de linguagem que nós somos submetidos desde cedo nos impõe uma condição que a linguagem vem primeiro e invade o pensamento de cada um, e aí você não controla. Então, como esses pensamentos muitas vezes são dolorosos, são pensamentos contra os outros, nós falávamos há pouco numa reunião de um caso de Freud, em que ele ia pela estrada, quando via uma pedra na estrada, tinha que parar, tirar a pedra do caminho, porque a pedra poderia depois virar a carroça da namorada dele que viria em seguida. É o lado romântico disso, tudo bem. Agora, quando você trabalha com um analisante com isso, ele tira a pedra com receio de que a carroça dele vire, de que a pedra faça com que um acidente aconteça com ele. Agora, o que é mais grave e o que é mais delicado é porque a pedra é ele que coloca. Ele faz isso depois, né? Ele tira, vai adiante para a charrete, lá, o troço, está andando, volta e tira a pedra. Mas é ele que coloca a pedra. Então nós fazemos isso. Nós temos essa condição delicada de que somos
responsáveis de alguma forma pelo nosso destino. Agora, fazemos manobras muito diversas para nos proteger disso, para evitar ter um reconhecimento de que é assim que fazemos. Porque a psicanálise tem uma área bastante delimitada em relação às religiões, à filosofia, à cultura, à psicologia, ou que seja, onde o sujeito tem essa sutileza. Ele produz alguma coisa que o protege, mas aquilo que causa o risco é dele também. Então o toque é uma situação desse tipo. Você faz, aprende como fazer, se especializa nisso, cada vez é mais delicado, para se defender de alguma coisa que você atribui isso a uma outra entidade, mas é produzido por você também.